Paz do Senhor Jesus. Inscreve no meu canal, ativa o sininho. Que Deus abençoe a sua vida. Inscreve no canal, ativa o sininho. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Tá bom? Quero falar de Mateus capítulo 8, tá? O centurião de Cafarnaum. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, diz que um certo centurião foi buscar o milagre para o criado. Esse centurião era um homem muito famoso. Tinha muita gente ao seu dispor. Soldado, ele tinha 100 soldados ao seu dispor. A casa do centurião era cheia de pessoas. Porque o centurião dava leite, o centurião ajudava as pessoas. E esse criado, a qual adoeceu, ele adoeceu, não foi porque uma doença, não, demônios, foi vítima de um demônio, tá? Então esse criado do centurião, ele adoeceu porque um demônio se apoderou dele. Então a casa do centurião encheu de gente orando para o criado, mas o demônio não saía. E eu vou explicar por que o demônio não saía, tá? Quando Jesus entrou em Jericó, o centurião ficou sabendo e foi atrás de Jesus em Cafarnaum. Aí Jesus sentou perto de uma oliveira. O centurião chegou rogando a Jesus que orasse para o seu criado. Por quê? Aquele centurião, ele tinha aquele criado como um filho. Ele criou aquele criado. Você conhece a história do criado? Ou não? Você vai saber agora, de primeira mão. Viu? Esse criado do centurião, ele tinha pai, tinha mãe, ele tinha família. Era bebê, estava no colo da mãe. Só que a família dele rebeliou contra Roma. E foram todos mortos pelos guardas romanos. Os romanos matou toda a família desse criado. Você sabe o nome dele ou não? Não? A Bíblia não fala, né? Mas esse pesquisador aqui, bíblico, sabe. Rafael. O nome do criado do centurião, que foi vítima de um demônio, chamava Rafael. Se não sabia, fica sabendo agora, viu? Rafael. Você sabe o nome do centurião? A Bíblia fala de centurião, é ou não é? A Bíblia fala que um centurião. Você sabe o nome do centurião? Não? Você vai saber agora, tá? Os romanos, tá? Chamava ele de Marcos, tá? De Marcos, tá? Os judeus chamava ele de Marcos Magno. Era o nome do centurião, tá? Bispo, eu não sabia disso, tá sabendo agora. Por esse pesquisador bíblico aqui. O criado chamava Rafael. E o centurião, a Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia João Ferreira de Almeida, mas se você estudar o hebraico, o aramaico, você vai saber do que eu estou falando aqui. Nos originais bíblicos, tá? Então, os romanos chamavam o centurião de Marcos, tá? Os judeus chamavam ele de Marcos Magno, tá? Esse é o centurião que foi até Cafarnaum clamar pelo criado. O criado chamava Rafael.
Quando matou a família do Rafael, do criado, o centurião pegou aquela criança, né? Estava na fralda ali, enrolado, pegou aquela criança e cuidou, né? E cuidou daquela criança. Então, o centurião tinha aquela criança, o Rafael, como seu filho. Quando o demônio pegou ele, quando ele adoeceu, o centurião desesperou. Na casa dele tinha muita gente orando, mas o demônio não saía. Aí Jesus se levantou e disse: eu vou até a sua casa. O centurião, o Marcos Magno, falou: eu não sou digno de que entre na minha casa. Eu vou te explicar isso aqui. Por que ele falou isso aqui? Basta uma palavra sua aqui, o meu criado vai ser curado lá. E Jesus se maravilhou daquilo ali. E disse: nem mesmo em Jerusalém eu vi tanta fé como desse centurião. Vai, o seu criado foi curado. Quando ele foi, veio a notícia que o criado havia sido curado, que o demônio havia largado o Rafael, o menino. E o centurião perguntou: que hora que foi? Eles falaram a hora. E o centurião lembrou que foi naquela hora que Jesus falou: vai, que o seu criado foi curado. Agora, por que o centurião não deixou Jesus entrar na sua casa? Você sabe disso? Não. Vai saber agora, por esse pesquisador aqui. Toda casa de um centurião era obrigado a ter uma estátua de César, uma imagem de César, uma idolatria de César. E o centurião pensou: se Jesus entrar na minha casa e ver a estátua de César, a imagem de César, vai entrar em contradição. Porque ele é Deus, ele é Jesus. E se deparar com a imagem de César, vai entrar em contradição. E pode ele não arrancar o demônio do meu filho, do Rafael. Então, eu não sou digno de que ele entre na minha casa. Por quê? Porque lá na minha casa tem uma imagem, tem uma escultura de César. Quem lembra da Arca da Aliança com a estátua de Dagon? Você lembra disso? Quando os filisteus roubaram a arca de Israel, levou para o templo de Dagon, e lá estava a imagem de Dagon. E o que a arca fez? O que a arca fez? O que a presença de Deus fez? O que a glória de Deus fez? Jogou a imagem de Dagon no chão, quebrou a imagem de Dagon no chão. Eita glória, é forte isso aqui. A arca é o próprio Deus. A arca simboliza a presença de Deus, a glória de Deus. Quando colocou a arca perto da imagem de Dagon, a arca quebrou a imagem. Deus quebrou a imagem de Dagon. Aí o centurião falou o seguinte: se Jesus entrar na minha casa, o que vai acontecer com a imagem de César? Pegou não? Pegou não? O centurião falou: olha, se Jesus entrar na minha casa, se eu permitir ele entrar na minha casa, com certeza a imagem de César, a estátua de César, vai quebrar. Porque é Deus entrando na minha casa. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí ele falou o seguinte: basta uma palavra sua aqui, e ele vai ser curado lá. Porque o centurião, o Marcos Magno, sabia que se Jesus entrasse na casa dele, aquela imagem ia cair por terra, ia quebrar. E ele poderia perder o posto, ele poderia perder o cargo. Você entendeu ou não? E Jesus curou o filho do centurião, porque Jesus viu fé. Ele foi atrás de Jesus.
Aí tem gente que está passando por luta, está passando por problema e fica em casa, de braço cruzado. Acha que tudo cai do céu. Acha que cai casamento do céu. Acha que cai dinheiro do céu. Carro do ano do céu. Né? E do céu só cai água, só cai chuva. Não cai casamento, não cai dinheiro, não cai carro, não cai... né? Então, o centurião foi atrás de Jesus clamar. E Deus viu fé. E ele foi abençoado. É o que você tem que fazer. Você tem que vir para a igreja. Você tem que clamar nos pés de Jesus. Que ele vai te abençoar. Que ele vai realizar o desejo no seu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Essa palavra é forte. Eu revelei coisa aqui que você não sabe. Por exemplo, você não sabe o nome do criado do centurião? Te passei, Rafael. Você não sabe o nome do centurião? Te passei, Marcos Magno. Te passei. Você não sabe o que tinha dentro da casa do centurião? O motivo que ele não permitiu Jesus entrar na casa dele? Eu te falei agora. A imagem de César que estava lá dentro. Se Jesus entrasse lá, aquela imagem ia quebrar. Igual a arca quebrou a imagem de Dagon. É forte. Fica com Deus. O Pix está aí. Ajuda essa obra para me propagar a palavra de Deus. A obra tem que ir. E é com a sua ajuda que eu vou. Fica com Deus.